Olá pessoal, estaremos relatando um pouco hoje a respeito da população, uma temática geográfica que merece a nossa atenção, principalmente ao pessoal que estão chegando aí à última série do Ensino Fundamental 2, as séries finais, o nono ano, porque o ano que vem a galera já estará adentrando no ensino médio, para fecharmos aí um ciclo básico da educação. E essa temática ela é fundamental para quando nós chegarmos no ensino médio, termos uma compreensão bem abrangente sobre essa temática, sobre as populações no contexto global. E aí, vamos para alguns pontos fundamentais que nos leva basicamente a olharmos para a análise da população. E aí vem alguns detalhes que são necessários para nós. Primeiro detalhe: a maior favela do mundo está localizada no continente da África, no país da Quênia, na Kibera. E aí nós temos a Kibera, na Quênia, é considerada a maior favela do mundo. Temos um outro detalhe bem interessante. Em 2017, a população mundial estava aí aproximadamente a 7 bilhões de pessoas. E aí, em 2050, nós poderemos estarmos a 9 bilhões de pessoas no mundo. E outros detalhes são exclusivos. 1% da população mundial concentra mais riquezas do que todo o restante da população. Imaginemos, 1% de 7 bilhões concentra mais riquezas do que o restante, os 99% da população global. E aí, 11% da população mundial está em situação de pobreza extrema. Notaremos principalmente nos continentes da África, da Ásia e da América, espaço aí da América Latina. 72% da população urbana da África vive em favelas. E 45% das mortes de crianças com menos de 5 anos é causada por desnutrição. Então, 45% das mortes de crianças até 5 anos está relacionada à falta de alimentação. Enquanto nós temos Quênia, a maior favela do mundo, nós teremos Londres, a capital da Inglaterra, sendo uma das cidades de maior influência do mundo global. Olha que outro detalhe importante sobre o estudo da população de maneira ampla ao observarmos o contexto geográfico. Diversos conflitos, especialmente no Oriente Médio, têm resultado em um grande contingente de refugiados que se deslocam em direção aos países ricos, especialmente os da Europa, em busca de melhores condições de vida. E aí nós notaremos recentemente a ocorrência de refugiados da Síria adentrando no continente europeu. Daí, dando um pontapé, vem para nós uma interrogação básica: por que as desigualdades sociais e econômicas aumentam cada vez mais? E aí nós temos como descrições fundamentais: o crescimento econômico não ocorreu de forma igualitária. Em muitos países houve o aprofundamento da pobreza, assim como da desigualdade. E esta é a parte temática que nós teremos nesta unidade. E aí vamos, evolução da população mundial. Hoje somos cerca de 7,6 bilhões de pessoas, distribuídas pelo planeta Terra, em uma grande diversidade de povos e suas condições socioeconômicas. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, as estimativas são que a população mundial chegue a 9,6 bilhões em 2050. E aí nós temos, ao longo da história da humanidade, o crescimento da população apresentou diferentes fases de evolução, como podemos, de fato, observar no contexto histórico. Só para termos uma ideia, nós notaremos que a chegada de 1 bilhão de pessoas, ela foi bem lenta e bem demorada. Mas para ultrapassarmos aí a 7 bilhões, nós teremos uma possibilidade de vermos a rapidez
desse crescimento populacional. Mas nessa breve introdução, quando você estuda população, você deverá lembrar de 3 Ds fundamentais. Irei estudar a respeito da população brasileira. 3 Ds são fundamentais para a compreensão desta população. Assim como qualquer estudo de um povo em si, deveremos olharmos para esses 3 Ds. Quais são eles? Diversidade, desigualdade e dinamismo. Quando nós falamos de diversidade, as diferenças básicas, desde a análise inicial, o gênero, assim como nós também notaremos a questão linguística, étnica, e aí vem a desigualdade, as questões econômicas, e vem, de fato, para nós, o dinamismo. O que trata o dinamismo? O dinamismo corresponde basicamente a um crescimento populacional, se ele de fato ocorre ou de fato não está ocorrendo. Como, por exemplo, hoje poderemos analisar que a maior parte dos países do continente europeu possui um crescimento vegetativo não tão elevado. Alguns estão tendo um crescimento vegetativo nulo, até mesmo em algumas áreas ou regiões de alguns países, como por exemplo Portugal e a Alemanha, a Itália, nós teremos crescimento vegetativo negativo. O que quer dizer crescimento vegetativo? Passa a ser a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quantos nasceram, quantos morreram? Se nascem mais do que morrem, nós teremos aí um crescimento vegetativo positivo. Se nascem a mesma quantidade do que morrem, nós teremos um crescimento nulo. Mas se nascem menos do que os que morrem, nós teremos aí um crescimento negativo, o que acontece em boa parte de países no mundo. Logo, vem para nós a lembrança, a China e a Índia são os 2 países em maior quantidade de pessoas. Esses 2 países correspondem basicamente a 1/3 da população global. Compreendemos então que a maior quantidade de pessoas estão localizados nesses 2 países. E aí o continente asiático, o continente asiático tem basicamente uma grande concentração de habitantes. Voltando à evolução da população mundial, perceberemos que nesse decorrer histórico, 2 palavras são fundamentais. Um link aí com a história. Estilo de vida nômade, estilo de vida sedentário. E aí há cerca de 10 mil anos atrás, o ser humano deixava de ser nômade para ser sedentário. E aí essa modalidade de vida nômade, que tinha um processo migratório, sedentarismo, que passa a ter um local fixo para habitar, descreve logo o surgimento das primeiras cidades, lá na região do Crescente Fértil, Uruk, Jericó, as cidades mais antigas em análise. Nesse período nós teremos aí o urbanismo surgindo de uma maneira não definida como atualidade, mas a área urbana, as cidades, elas começaram a se desenvolverem e aí nós teremos um aumento populacional sendo aparentemente visível nessas regiões. Vêm as civilizações e assim notaremos que as populações de cada etnia elas começam a ter um aumento específico. Mas, dando continuidade, perceberemos que século XVIII, com a Revolução Industrial, tem uma outra relação, um fato social que descreve também essa alteração, que aí nós teremos a saída das pessoas das áreas de campo, do campo, para as áreas urbanas. E a Revolução Industrial será marcante para o aumento do ritmo do crescimento populacional. Acelera, e aí vem o aumento populacional. Daí nós teremos uma estimativa do crescimento da população mundial. Hoje, ao analisarmos o mundo, nós teremos a possibilidade entre 2017 a 2050, em análise, um crescimento populacional aí chegando a números elevadíssimos, o que nos leva a entender basicamente que está tendo um aumento populacional, um crescimento de maneira abrangente. Destaque para 2 continentes, a África e a Ásia, se permanecerem crescendo de maneira acelerada, serão os 2 continentes em destaque do crescimento populacional.
O país aí que não terá um relevo tão grande será de fato a Oceania. A América ela está reduzindo, mas por tratarmos a América Latina, nós ainda encontramos países com elevado índice de aceleração do crescimento populacional. Perceberemos entre os anos 1990 até 2100, em análise, que a projeção de filhos por mulher irá diminuir bastante. Em 1990 até 1995, a média 3 filhos. Nesse período, 2010 a 2015, caiu 2,5 número de filhos por mulher. 2045 a 2050, a média será 2,2. 2095 a 2100, a média será 2, o que leva basicamente a uma tendência de uma diminuição populacional bem elevada. Há dados que dizem que chegaremos a um período que a população ela não terá como aumentar, mas ela terá de fato a sua diminuição. E aí perceberemos pelo estilo de vida exclusivo de muitas pessoas. Por exemplo, hoje nós encontramos lares em que casais eles não querem filhos, eles criam animais e eles chamam esses animais de filhos. É um novo modelo que nós estamos caminhando e que vai trazer uma alteração no crescimento populacional. Dando continuidade, vem para nós conceitos demográficos fundamentais para o estudo da população. Quais são eles? População absoluta ou população total. O número total de habitantes em um determinado local, podendo ser um país, um estado ou uma cidade. População relativa ou densidade demográfica é o número médio de habitantes por quilômetros. Ou seja, o que é a população absoluta? O número geral de habitantes. O que é a população relativa? É o número de habitantes definida por área ali ao quadrado. Quantos habitantes, quantos indivíduos em uma área ao quadrado. Temos a taxa de fecundidade, que é o número de nascidos vivos por mulher no período de um ano. Então, nascidos vivos vai trazer para nós a taxa de fecundidade. Já a taxa de fertilidade, nós não podemos confundir, taxa de fecundidade é o número de nascidos vivos. Taxa de fertilidade corresponde à capacidade fisiológica que a mulher tem de ter filhos. Então, a taxa de fertilidade passa a ser uma análise, de fato, a mulher em sua condição fisiológica em poder ter filhos. No Brasil, em 1950, a média era 6,2 filhos por mulher. Em 2010, o Brasil cai aí para 1,86 filhos por mulher. Então, a taxa de fertilidade ela diminui. Sendo análise aí, basicamente entre a idade da menarca e a idade da menopausa. E a taxa de natalidade corresponde à relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e a população absoluta do lugar. Vem para nós também a expectativa de vida. É o número médio de anos que se espera que uma pessoa viva. É um índice influenciado sobretudo pelas condições de saúde existentes nos países, bem como pelo perfil educacional da população e pela qualidade de vida. Esses conceitos, eles são fundamentais para nós entendermos aí a demografia, o estudo populacional. São os únicos? Não. Temos a população absoluta, o geral, temos a densidade demográfica, a correlação entre habitantes pela área, temos a taxa de fecundidade, o número de nascidos, temos a taxa de fertilidade, corresponde à questão fisiológica da mulher, a possibilidade de quantidade de filhos, pelo número de mulheres tem essa taxa de fertilidade, temos a taxa de natalidade, quantos nascidos vivos em análise à quantidade absoluta daquele determinado local, expectativa de vida, até qual idade determinadas pessoas elas poderão viver, uma análise da média, e aí está correlacionado à saúde, até mesmo os processos educacionais. Além desses, nós temos a taxa de mortalidade, corresponde à quantidade de pessoas que chegam a óbitos em determinado ano pela quantidade absoluta de pessoas. Vem o crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí, voltando, ela poderá ser positiva, quando nasce mais do que morre, ela poderá ser nula,
nascem a mesma quantidade do que morrem, e aí ela poderá ser negativa, nascem menos do que a quantidade dos que morrem. E aí vem um crescimento demográfico que passa a ser a diferença entre a taxa de natalidade e da mortalidade somada à taxa de entrada e de saída de estrangeiros no país. Então nós temos crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Nós temos crescimento demográfico, tá? É crescimento vegetativo mais processo migratório. Então vamos lá. Aqui vem para nós uma análise. Se há um crescimento populacional ou se não há um crescimento populacional. Uma determinada localidade ela poderá ter um crescimento vegetativo positivo. O que isso quer dizer? Nascem mais pessoas do que a quantidade de pessoas que morrem. Mas essa localidade ela não tem um aumento populacional a cada censo. Por quê? Porque estão saindo mais pessoas do que entrando pessoas nessa determinada localidade. Então, para ter o crescimento demográfico, eu tenho que entender o crescimento vegetativo mais o processo migratório. Entraram mais pessoas ou saíram mais pessoas? E aí poderá trazer uma grande diferença, de fato, nos dados. Esses são conceitos fundamentais para a compreensão do estudo populacional. Mas, para darmos continuidade, nós temos algumas teorias, o que são chamadas teorias demográficas, ou teorias que buscam explicar, de fato, as alterações do crescimento vegetativo em uma determinada localidade ou no contexto global. E aí, o primeiro pensador que cabe a nós analisarmos chama-se Malthus, Thomas Robert Malthus. Viveu em 1766 a 1834. Ele escreve uma obra chamada Princípio da População, melhor, ensaio sobre o princípio da população. E aqui ele traz uma relação entre aumento populacional com a matemática. PA, PG. PA, a razão, ela é encontrada pela soma. PG, pela multiplicação. Olha o que é a PA. 2, 4, 6, 8, 10. Perceberam que há uma diferenciação a cada 2? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. A razão sempre será 2. Mas nós percebemos que ela foi de maneira somativa. Agora, olhem o que é uma PG. 2, 4, 8, 16. Percebam que continua existindo aí o 2, só que alteramos a operação a ser desenvolvida. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Percebam que houve aí agora uma multiplicação. O que é a teoria malthusiana descrita por Thomas Malthus? Ela nos explica. Ela basicamente explica para nós que o crescimento populacional ele dá-se uma PG, ele é de forma multiplicativa, enquanto a condição de suprir as necessidades obtermos os alimentos, no período em que ele desenvolve a teoria, seria basicamente um crescimento aritmétrico, ou seja, somatório. Alimentação de maneira somativa, enquanto a população de maneira multiplicativa. Chegaria um período que teria uma grande quantidade de pessoas e não haveria alimentos para esta quantidade de pessoas. Essa teoria é chamada teoria malthusiana. Já no século XX, nós teremos, no fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento de uma nova teoria, a chamada neomalthusiana. Ela basicamente nasce da malthusiana. E essa teoria ela trata para nós uma explicação básica. O crescimento populacional é responsável pela pobreza. Ou seja, quanto mais aumenta o número de pessoas em um determinado local, a possibilidade que não tenham os recursos necessários para suprir as demandas de necessidades destas pessoas. Então, o crescimento populacional passa a ser a causa que terá como consequência a pobreza. Porém, essa teoria malthusiana ela foi questionada
por pensadores que tinham uma visibilidade diferenciada, chamada de marxistas, que desenvolve a teoria reformista, ou também chamada teoria marxista. Eles irão na contramão desta teoria e eles irão dizer bem assim, ó, não é o crescimento populacional que causa a pobreza, é a pobreza responsável pelo crescimento populacional. Então eles fizeram uma inversão na análise. Quanto mais pobre é um local, maior será o crescimento populacional deles. E aí eles vão fazer críticas basicamente. A análise de que uma localidade, por não terem os cuidados ligados à saúde, educacionais, por serem pobres, esses locais terão a tendência exclusiva aí de terem um aumento populacional grande. E aí tem uma outra teoria que não vai aparecer em nosso material, são poucos os materiais que trazem essa teoria, que é chamada ecomalthusiana. Que teoria é esta? Ela descreve que o crescimento populacional é responsável direto pelo aumento do desmatamento. Aí percebamos que com o aumento de construções ligadas a novas famílias, nós teremos a tendência de áreas serem desmatadas para processos de construções. Então, são 4 teorias demográficas para explicar o crescimento populacional e quais são as consequências, as causas desses crescimentos. Malthusiana, neomalthusiana, reformista, também chamada marxista, e teremos aí a teoria ecomalthusiana. Logo nós teremos um olhar específico para o estudo da população. Dando uma pausa aqui para que nós tenhamos uma reflexão exclusiva a respeito da população no contexto geral. Um forte abraço e espero que tenhamos tido aí a compreensão necessária a respeito desta temática geográfica.